Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Vamos estar dando continuidade no devocional da oração do Pai Nosso. Nessa oportunidade, eu queria ler um verso aqui dessa oração que está em Mateus capítulo 6, versículo 12, que me chamou a atenção, que diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então eu vejo aqui um princípio nesta oração, que eu vejo que a oração do Pai Nosso, ela também é um efeito um bumerangue que você pega ele, arremessa e ele volta para você, o mesmo bumerangue que você lançou. Porque aqui muitas das vezes nós temos uma dificuldade de perdoar, mas temos uma facilidade imensa de pedir perdão a Deus. Mas aqui Jesus ensina um princípio, que a mesma medida com que eu perdoo é a mesma medida com que Deus vai me perdoar. Veja só que a oração diz aqui: perdoa as nossas dívidas, ou seja, ele está ensinando a pedirmos perdão das nossas dívidas. Mas olha só a continuação: assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, está dizendo que na mesma medida com que eu perdoo os meus devedores, eu estou pedindo para que Deus perdoa as nossas dívidas. E aí, como temos perdoado o nosso próximo? Porque Jesus ensinou aqui um princípio, assim como essa oração ele ensinou no Sermão da Montanha. No capítulo 5 nós vemos que Jesus também disse: bem-aventurado ou felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, aquele que tem misericórdia alcança misericórdia, porque a misericórdia que eu tenho é a misericórdia que eu alcanço, e o perdão que eu dou é o perdão que eu recebo. Então veja só que ele, após ensinar essa oração, ele diz aqui no verso 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, de uma simples maneira aqui Jesus ensinou isso, que o perdão que eu dou é o perdão que eu recebo, e o perdão que eu não dou é o perdão que eu não tenho. O juízo que eu tenho para com o próximo, ou o juízo que eu recebo, a medida do juízo que eu recebo é a medida do juízo que eu tenho para com o meu próximo, porque é a mesma coisa. Então, ficamos com essa reflexão: como temos perdoado? Temos fé para pedir perdão, mas será que temos essa mesma certeza que devemos perdoar o nosso próximo, porque temos a certeza que fomos perdoados por Deus? Porque a manifestação do meu perdão no próximo é a minha fé no perdão de Deus. Amém? Então fico com essa palavra. Como que temos perdoado? A oração aqui que Jesus estava ensinando não era uma reza para repetirmos uma mantra, uma recitação, porque aqui tem princípios poderosos, maravilhosos do reino da graça, que excede toda a justiça dos fariseus e escribas. Como Jesus disse: se a sua justiça não exceder a dos fariseus e escribas, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Então essa é a justiça que excede, a justiça que me faz caminhar a segunda milha, a justiça que me faz não ficar preso no ódio que a maioria das vezes o inimigo proporciona ao nosso coração. E quem sai como o maior prejudicado nessa história, a maioria das vezes, é aquele que não consegue perdoar, porque o inimigo fez algo e seguiu a sua vida e não está nem olhando para trás, e nós ficamos agarrados, presos na vingança. Como Jesus contou uma parábola, uma certa feita, de um credor que devia para o seu senhor, e um servo do seu senhor estava como credor e devia para ele, e chegando até esse senhor, ele rogou, porque o senhor ia o trancar na prisão e tal, por causa da dívida. Ele devia 100 dinheiros.
E ele rogou para que tivesse compaixão. E esse senhor dele foi e teve compaixão, perdoou a dívida e mandou ele sair. Mas no meio do caminho ali, na saída, a Bíblia vai dizer, Jesus contando essa parábola aqui, na saída, o servo encontrou com o seu conservo, que o devia menos, o servo devia 1000 dinheiros para o seu senhor. E na saída ele encontrou com o seu conservo que devia 100 dinheiros, ou seja, devia 10% da dívida que ele tinha acabado de ser perdoado. Mas ele, encontrando seu servo, grudou pelo pescoço e começou a estrangular ele, dizendo: eu quero meu dinheiro. E esse conservo rogou da mesma compaixão que ele tinha acabado de receber, mas esse servo que tinha sido perdoado não teve compaixão com seu conservo e mandou que o trancassem na cadeia até que ele pagasse a dívida. Então veja só, quem dentro de uma cadeia vai pagar a dívida? Se o camarada não tinha conseguido pagar aqui fora, ele ia conseguir pagar dentro de uma cadeia? Ou seja, ele não queria, na verdade, esse servo que tinha sido perdoado, não queria que o seu conservo lhe pagasse a dívida, ele só queria ter o seu sentimento de vingança saciado. E quando outros camaradas que estavam ali próximo viram esse servo fazendo isso com o seu conservo, ficaram indignados, porque eles estavam lá presentes quando viram ele sido perdoado e folgaram e disseram: ei, esse camarada acabou de ser perdoado de uma dívida de 1000 talentos e está mandando encerrar o cara na prisão, estrangulando por causa de 10% do que o cara deve para ele. E foram lá e contaram para o seu senhor, e o seu senhor mandou chamar esse servo e disse: seu servo mau, eu acabei de te perdoar e tive compaixão contigo de uma dívida, não poderia tu agir da mesma maneira? Foi e mandou truncar o servo na prisão com os atormentadores. Então veja só o que nós aprendemos aqui. Esse princípio que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, que o perdão que eu dou é o perdão que eu recebo, o perdão que eu não tenho, que eu não dou, é o perdão que eu não recebo. Aquele servo só experimentou do juízo que ele teve com o seu conservo. Então, vamos refletir nessas palavras do nosso Senhor Jesus. A graça, o perdão, a misericórdia é um efeito bumerangue. Aquilo que eu jogar retornará para mim na mesma medida. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Paz.